Prezados irmãos e companheiros da doutrina espírita, novamente estamos voltando perante vocês, trazendo um tema que ele é muito vivenciado em todos os anos da doutrina espírita e que as outras demais correntes filosóficas ou religiosas não dão aos seus seguidores essa segurança. Já trata-se da razão e a fé. E Kardec, sobre o assunto, nos diz uma frase muito linda. Ele nos diz: não há fé inabalável, senão que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Já na obra do Livro dos Espíritos, que contém todos os princípios fundamentais de nossa doutrina, lê-se que a força do Espiritismo está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Isso está contido no livro, na conclusão do Livro dos Espíritos, quarta parte, item 6, página 467. E eu me recordo aqui, ao ler esse texto, para poder enriquecê-lo, de uma pequena história, que Jesus recebeu um convite para fazer uma pregação em uma cidade que tinha que atravessar o deserto. E preparou-se para fazer essa jornada logo cedo. E Pedro então passou a insistir: Senhor, eu não posso te acompanhar nessa peregrinação? Não, Pedro, porque é uma região muito seca, não temos população, não temos ninguém. Se alguma coisa nos faltar, não vai ser fácil a gente reparar. Aí Jesus olhou por Pedro e disse: Pedro, tu tem fé? Tenho, Senhor, tenho muita fé. Pois então, vamos. E ambos saíram pelo deserto. A uma certa altura, Pedro começou a sentir sede. Era quase 10 horas da manhã e ele começou a sentir aquela sede. Mas continuou. Às 11 horas para 11h30, o sol já estava mais firme. Ele disse: Senhor, eu estou sentindo um pouco de sede. Sinto que realmente a minha saliva está ficando meia grossa. Pedro disse que tinha fé. Tenho. Então vamos andar. Andaram mais uns passos, quando lá na frente Pedro sentou-se em cima de uma pedra e disse: Senhor, prossegue, dá lembrança aos meus parentes, aos meus amigos, porque eu não aguento mais continuar esta viagem. Portanto, não fique magoado, mas eu vou ficar aqui sentado. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu disseste que tinha fé. Tem, Senhor, pois cava aí que tu vai encontrar água. Pedro cavou num palmo, puxou areia seca e disse: olha, Senhor, aqui não tem água, deserto. Pedro, tu disseste que tem fé, cava. E Pedro cavou mais um palmo e disse: olha, Senhor, continua tão seca como no princípio. Aqui não tem água, Senhor, aqui é o deserto. Pedro, tu disseste que tinha fé, cava. E Pedro cavou mais um palmo e a água jorrou. Conclusão dessa pequena história é de que Pedro não usou a fé que ele tanto dizia que possuía. Ele usou a razão. E a razão, às vezes, domina a nossa mente e faz a gente caminhar. Faz a gente buscar, procurar algo. Mas, às vezes, a incerteza está por trás de tudo isso. Será que eu vou alcançar? Será que eu vou atingir? E não é isso aí. Daí Jesus dizer, tranquilamente, que a fé do Espiritismo está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Portanto, tudo que nós tivermos que realizar no mundo, vamos
colocar fé porque aceitamos e acreditamos e temos certeza de que vamos atingir aquele objetivo. Já ele, em outra fase da sua vida, ele estava, quer dizer, Jesus pregando, e Pedro chegou e disse: mas os outros apóstolos, aumenta a nossa fé, porque temos fé, mas queremos mais fé para poder realizar essa obra magnífica que tu fazes. E Jesus olhando para os apóstolos, disse: se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderei dizer a esta amoreira: arranca-te e transporta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, qual de vós, tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará: pode vir agora mesmo, recline-te junto para cear. Lucas capítulo 17. Ora, companheiro, se nunca na história só se for uma exceção da regra, mas ninguém tem essa humildade de convidar um serviçal para sentar-se à sua mesa, depois de uma longa jornada de trabalho, para cear com ele. Então, por isso que essa interrogação fica aqui. Será que nós estamos com aquela convicção de que não somos mais do que aquele trabalhador da nossa área de trabalho? Então, a fé é um negócio muito sério. E vamos ainda pensando no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, nós encontramos uma coisa muito interessante, que os companheiros poderão depois fazer pequenas reflexões. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E, para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Fé cega é a que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. E isso me faz, através das nossas leituras e pesquisas, ir a ler um livro chamado Um Caso de Desmaterialização, do escritor russo Alexander Akhzakov, em que ele, participando de uma reunião de dematerialização e vendo o espírito na sala circulando, ele ficou pensando que estava sendo enganado, que era médium que havia se levantado da cabine e estava ali perambulando, e ficou ali, quando todos estavam empolgados com a presença do espírito caminhando ali, foi até a cabine, e indo até a cabine e viu a médium deitada. E ele chegou próximo, colocou a mão nos peitos da médium e apertou e atravessou. E saiu correndo, apavorado, para o grupo de onde ele tinha saído. Ora, o Alexandre Akhzakov usava a razão, podia até usar o bom senso, mas ainda não tinha uma fé segura no fenômeno que ele estava vendo. Ele pensava que era um embuste. E, no entanto, ao adentrar a sala onde estava a médium, ao colocar a mão sobre o seu corpo e atravessando o corpo, ele aí desabrochou para a fé, com bom senso e para a razão. As revoluções morais, como as sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam durante séculos, explodem de repente e fazem desabar
o edifício apodrecido do passado, que não está mais em harmonia com as nossas necessidades e aspirações. Ora, claro, sabemos que a maioria das religiões do mundo, elas trazem uma filosofia, trazem uma ideia para a humanidade de que existem estados espirituais para aquelas pessoas que morrem. Umas apregou que existe o limbo, o inferno, o purgatório, o céu. Outros que nós vamos dormir até o final dos tempos. Cada um traz as suas definições. Mas, infelizmente, eles não têm fé na vida além do túmulo. Precisa muita coisa. Então é por isso que as revoluções morais com as sociais não muda nada. O que vai mudar é exatamente as novas necessidades e aspirações do indivíduo em ter respostas. Para onde vou depois da minha morte? E isso nos faz lembrar outro episódio muito lindo, muito bonito, da doutrina espírita. Nós encontramos no livro de Emmanuel, o Consolador, na sua questão 199, em que ele faz uma grande interrogação que serve para nós também. Essa interrogação serve para todos nós. Poderá a razão dispensar a fé? A razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida em virtude da separação de ambas. Nas estradas da vida é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. É claro que se o sujeito frequenta uma doutrina, qualquer filosofia, e frequenta assiduamente, acompanha todos os seus rituais, todos, às vezes até os livros recomendados, mas a grande dúvida ainda está dentro dele, está lá no seu íntimo. Então, é a falta da fé, daquela fé inabalável que fala Allan Kardec. Ele tinha razão, porque ele acredita no que apalpa, no que vê, no que segura, no que lê, mas não passa daí. Ele não vai além daquilo que não está ao seu alcance. Porque a fé é coisa que germina e brota dentro de nós. Ninguém compra, ninguém encontra, ninguém procura. Ela está dentro de nós. E só desperta quando nós usamos a razão e o bom senso. E eu vou deixar para vocês duas grandes interrogações no dia de hoje. Escutem e verifiquem se vocês vão encontrar nela um caminho, uma resposta para as descrenças de cada um. A fé deve, vejamos a pergunta, a fé deve ajudar a superarmos a ilusão da razão, como a razão que entende o drama humano? No século XXI, tudo está em constantes mudanças. Nós, os espíritas, estamos equilibrados entre a fé e a razão nesse tempo? Ficam essas duas perguntas, vocês analisem, façam reflexões. Será que nós, os espíritas, temos fé, paz e alegria?